Saludos hermanos e as irmãs em la paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Alabamos a nuestro Deus por mais um dia de bendiciones, de vida e de graça que Deus tem nos regalado por sua grande e poderosa misericórdia. Amém. E a misericórdia de Deus é a causa de nós outros não sermos consumidos. Amém. Glória a Deus. Vamos orar a Deus antes de lermos a palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Padre Celestial, e em nome de Jesus, tu Hijo amado, Deus, te pedimos, ó Deus, de tu parte uma bendição sobrenatural, venindo sobre esta congregação, sobre esta igreja, ó Deus. Ó Deus querido e santo, te damos graças, ó Deus, por nossas vidas, por nosso trabalho, por nossa família. Ó Deus querido e santo, bendiga este povo que está aqui nesta noite, aqueles que ainda não chegaram, mas vêm a caminho, Deus. Nos bendiga, ó Deus, guarda-nos no eco de tuas manos, ó Padre Celestial. Ó Deus querido e santo, nós outros, Senhor, não temos nada para oferecer a nadie, mas por tua grande misericórdia, somos chamados, Senhor Jesus, por uma promessa que não se aplica somente para os judeus, mas também para os gentios, ó Deus. Deus querido e santo, somos herdeiros de nosso Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo, seu Hijo. E em nome desse Hijo que se fez maldecido por nossas vidas, por nossos hechos. Ó Deus querido e santo, te pedimos uma bendição, bendições múltiplas, ó Deus, sobre esta cidade, sobre cada habitante dessa cidade, deste estado, deste país. Ó Deus querido e santo, visita todos os moradores, Senhor, a todos os que vivem, Senhor, cercanos aqui a colônia Lomas de Castilhota, colônia da Vitória, ó Deus, e outras colônias cercanas a esta grande, Senhor, Avenida 11 Sul de Prolongação. Ó Deus querido e santo, te pedimos, ó Padre Celestial, que de Satanás não quite, Senhor, a semilla de la fé, Senhor, de nuestro coração, que a semilla de la fé, ó Deus, esteja cada dia mais fuerte, porque, Senhor, tiene, Senhor, água, Senhor, que emana, que sale de tu trono, Deus, e que hace crescer. Ó Deus, que esta fé não se muera jamás. Ó Deus querido e santo, que nós outros não seamos mais uno cristiano, Deus, mas que podamos ser os cristianos, Deus, que são os seguidores de ti, ó Deus querido e santo. Logo depois, Deus, que na igreja primitiva empezou seu ministério, quando receberam de tu parte o bautismo com o Espírito Santo de fogo, onde muitas pessoas creram em tu palavra, muitos serviram com seus bens, e muitos receberam de tu parte, através das mãos dos apóstolos, ó Deus, a confirmação de um evangelho puro, ó Deus, que não parou, que não encerrou-se com a venida de tu Hijo amado Jesus, mas que continuou. Ó Deus querido e santo, a igreja universal, ó Deus, a igreja universal, ó Deus. Ó Deus querido e santo, que se chega hasta nossos dias, que por muitos anos e milhares de anos tem sobrevivido, ó Deus, há mais de 2000 anos, ó Deus, tem sobrevivido a persecuções, a lutas, ó Deus, das mais diversas, Senhor. E nós outros estamos aqui, Senhor, graças a Ti, ó Deus, e graças a muitos daqueles, Senhor, que morreram, Senhor, que foram assassinados, Deus, por falarem de tu parte, e mesmo delante de sua sentença de morte, não se entregaram, não se acobardaram, não foram cobardes, Deus, mas de contra foram valientes, porque bem sabiam que sua herança estava nos céus, donde viene el Senhor de la glória, donde viene el Consolador e seu Espírito Santo. Ó Deus, e por isso hoje temos o privilégio, Senhor, de estarmos em tu casa, alabando e glorificando a tu santo e poderoso nome. Temos o privilégio, Senhor, de quando clamamos a ti, tu nos contesta, ó Deus, não porque somos os melhores, Deus, mas porque tu graça está, Senhor, abundando sobre nossas vidas. Tu palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça divina. Ó Deus querido e santo, salva, Senhor, cada vida desta cidade.
Visita los reclusorios, Señor. Opera grandemente, fuertemente con tus manos, Señor. Bendiciones de sanación. Libera-se los cautivos y oprimidos del diablo, Dios. Oh Deus querido e santo, visita os hospitais dessa cidade. Pessoas que estão neste momento lutando, Senhor, para continuar a estarem vivas. E com muitos aparatos, pessoas estão lutando contra a morte, Deus, mas elas solitas não lograrão hacerlo. Mas tu, Deus, como eres donador de nossa vida, puedes entrar em nossos hospitais por tu Santo Espírito, visitar a cada leito, a cada cama, onde está um moribundo, onde está um enfermo, Deus, que sofre, que está em agonia de morte. Deus, tenha misericórdia, Padre eterno. Sana estas vidas, Deus. Sana o corpo físico, Deus. Não importa o que os médicos dizem, ó Deus. O que importa é que Tu eres o Deus da vida. Tu eres Jeová Rafa, que significa o Senhor que nos sana. Deus, sana essas vidas. Deus, visita as pessoas que sofrem com a drogadicção nesta cidade, neste país. Deus, liberta os jovens das forças malignas das drogas, Deus. Liberta, Senhor, muitas muchachas que estão aí metendo seu corpo na prostituição. Liberta, Jesus. Ó Deus, liberta os padres de família, Deus, que muitas vezes cambiam sua família por uma botella de tequila, Deus, de bebida alcoólica, tomando, Deus, tenha misericórdia, liberta essas vidas, ó Deus. Ó Deus, querido e santo, que cada pessoa que caminha por esta calle, por este passinho de rua, Avenida de las Acácias, sejam impactados e tocados por o Santo Espírito que tem poder. Ó Deus querido e santo, você como quando veio em esta terra, não veio a pregoar uma nova religião, mas veio ratificar uma nova aliança, Deus. Uma nova aliança, que tu mesmo isso, Senhor, por favor, Senhor, em favor de nós outros, que antes éramos todos condenados por o pecado do primeiro Adão. Ó Deus, e isso por um novo Adão. Ó Deus, Ele pagou o preço muito caro do pecado, para que hoje lográssemos estarmos aqui em tua casa. Ó Deus, para que hoje lográssemos, Senhor, pedir em tu nome e recebemos de tu parte sanação, liberação, resolução de nossos problemas, Deus. Não importa quais sejam, Senhor. O que importa é que tu puedes todas as coisas. E tu palavra diz, Senhor, que tudo podemos em Cristo Jesus, que nos fortalece. Fortaleça nossa vida, Deus. Ó Deus, quita toda falta de fé em nosso coração. Quita de nós outros toda fraqueza espiritual, toda frieza espiritual. Ó Deus querido e santo, não nos deixe amar, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a sermos as coisas bem, a seguirmos a tus nobres passos, Senhor, a seguirmos tus nobres ensinanças e a tus nobres mandamentos, Senhor, para que podamos, Senhor, termos, Senhor, uma vida de vitória, uma vida exitosa, porque somos filhos tuyos, somos filhos da promessa, e esta promessa continua sobre tua igreja, Deus, sobre tu prometida, Deus, até o regresso que o Senhor tenha, Senhor, um dia que regressar por esta igreja, Deus Santo. Senhor, Deus de Israel, tenha misericórdia de nós outros, Senhor. Ó Deus, não se olvide jamais, Senhor, das promessas que tem para a nossa vida. Ó Deus querido e santo, que as súplicas desta noite subam, Senhor, em el incensário de los cielos. Ó Deus querido e santo, que tus ángeles, quando se vão a recorrer estes polvos de incenso de orações, puedan, Senhor, tocar, Deus, em tu misericórdia, e tu puedas enviar bendições de tu trono para nossas vidas, para as famílias que estão aqui nesta congregação, e também para todos aqueles que não conhecem de ti, puedan conhecer de tu presença e que sejam salvos em tu santo e poderoso nome. Em la sangre de Jesus, ó Deus, nós outros te pedimos, e desde já te agradecemos por estes momentos. Prepara nossos corações para a leitura de tu santa palavra, e prepara nossos corações para a alabança desta noite, para que tudo seja um louvor agradável e digno de chegar às tuas narinas, ó Deus, para que tu puedas olhar, Senhor, desta congregação um olor suave e agradável, de servos e servas tuyas, Deus, que não querem que se avergonçais, mas que sim
logramos, estudamos, lutamos em aprender a obedecer tus enseñanzas, Deus. Bendiga esta congregação, bendiga esta igreja tua, Deus. Nós outros te pedimos, em nome de Jesus, e te agradecemos em comum acordo, dizendo amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em livro de Salmos, capítulo 6. Salmos capítulo 6. Quem encontrou, diga aqui. Glória a Deus. Oração pedindo misericórdia em tempo de prueba. Al músico principal en el norte sobre Seminit, Salmo de David. Jehová, não me repreendas em tu enojo, ni me castigues com tu ira. Tem misericórdia de mim, ó Jehová, porque estou enfermo. Sana-me, ó Jehová, porque mis huesos se estremecem. Minha alma também está muito turbada. E tu, Jehová, hasta quando? Vuelve-te, ó Jehová, livra minha alma. Salva-me por tu misericórdia, porque em la muerte não há memória de ti. E em Seol, quem alabará? Quem te alabará? Me ha consumido a força de gemir. Todas as noites inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama com mis lágrimas. Mis ojos estão gastados de sofrer. Se han envelhecido a causa de todos mis angustiadores. Aparta-os de mim, todos os hacedores de iniquidade, porque Jeová ha oído a voz de mi choro. Jeová ha oído mi ruego, ha recebido Jeová mi oração. Se avergonzarão e se turbarão mucho todos mis enemigos. Se volverão e serão avergonzados de repente. Glória a Deus. Significa que nosso Deus é um Deus de misericórdia. Quando os senhores ciegos que estavam cercando onde o caminho onde Jesus passava, caminhava, e eles disseram alto, em alta voz para Jesus: Hijo de David, tenha misericórdia de nós outros. Hijo de David, tenha misericórdia de mim. Jesus Cristo tinha muito que fazer, tinha almas para sanar, tinha vidas para orar, tinha um povo, uma grande multitud para predicar, e mesmo assim, no coração de nosso Maestro Jesus está sempre atento para lo menos ruído ou sonido que se haga quando uma pessoa pede a Ele com seu coração aberto. E o que significa isso, hermano? Significa que nosso Deus não está com seus ouvidos cerrados para que não escute minha oração e tua oração neste lugar. Não estão os ouvidos de nosso Deus cerrados para que não escute a oração que hacemos em nossa cama, em nosso leito. Os ouvidos de nosso Deus não estão cerrados para que não escute a oração que hacemos quando estamos trabalhando, quando estamos muitas vezes sem sono, estamos em noites claras, despiertos, porque o sono se huye de nós outros, e Ele está nos chamando, dizendo: Hijo, se não logra dormir, é porque tem que falar comigo, tem que confessar de tu parte o que te aflige, o que te incomoda de tu coração. E quando hacemos isso, e quando cambiamos um vasito de café por arrodilharmos delante de nosso Deus e pedimos de Ele sua grande misericórdia, que Ele nos assista em nossas lutas, em aquilo que estamos passando neste momento, eu te puedo garantizar, irmãos e irmãs, nesta noite, que Deus pode nos bendecir, que Deus é o mesmo ayer, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. Pelos siglos, enquanto estivermos aqui vivendo, e depois que não estivermos aqui mais,
Si fuéramos llamados por la muerte, saliremos de la muerte para la vida, así como Jesucristo resucitó, resucitaremos también con Él. Dos resurrecciones, una en el bautismo en las aguas, cuando salimos de una condición de hombres con vieja naturaleza, mujeres con la vieja naturaleza, que somos cambiados en una naturaleza de vida, de novidad de vida. Y la otra, cuando nuestro Redentor nos liberar del poder y de la fuerza de la muerte, porque así Él lo hizo. Porque ni siquiera la muerte lo retenió en su seno. Ni siquiera. Diablo teve que abajar su cabeza, poner su cuello abajo de los pies de nuestro Maestro Jesucristo, para que Jesucristo cumplisse con la escritura que Él debería, sí, pagar un alto precio. Y que sobre la semilla de la mujer nacería uno que pisaría, aplastaría la cabeza de la serpiente. Y Jesucristo lo hizo para comprar el precio que fuera cobrado por mi vida y por vuestras vidas en esta noche. Entonces, hermanos, alabamos y agradecemos a nuestro Dios y entreguemos nuestro corazón para las alabanzas que irán a empezar en minutos. Gloria a Dios. Aleluya.
amém? Os irmãos veem bem? Sí, sí. ¿O apago la luz? ¿Cómo ves si Sim, parece sim, la melhor, mejor? melhor. Para isso, por favor. Sim, muitas graças. Irmãos, glória a Deus. Vamos orar antes de iniciar esse estudo. Hoje a pastora Cláudia não pode estar aqui, não pudo estar aqui, mas a obra de Deus continua, não? Por isso que somos uma pareja, um matrimônio. Quando um vai, outro não pode, outro está no lugar, não? Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Padre Celestial, te pedimos em nome de Jesus, tu Hijo, bendiga nossas vidas nesta noite, Deus, que podemos aprender muito de tu palavra neste estúdio, Senhor, que habla como tu amou a tua igreja, Senhor, assim também como nós outros, Senhor, valoramos nosso matrimônio. Bendiga, Senhor, a cada irmã, Deus querido e santo, eu não tenho nada de minha parte para ensinar nada, Deus, mas por tua grande misericórdia, Deus, eu me pongo como ferramentas tus manos, Senhor, que tu me use por tu grande misericórdia e bendiga cada um de nós, irmãos, e em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, introdução, iniciamos oração. Hoje aprenderemos uma pareja divina. Iremos aprender neste estúdio que é muito largo. Não sei se teremos tempo para fazê-lo por completo. Se não teremos tempo hoje, faremos na próxima semana. Porque são 59 slides. Sim. Então, é aqui o que preparamos aqui para os irmãos. Hoje falaremos do que Deus quer para nossos matrimônios, como quer Ele que seamos e nos comportemos em relação a seu cônjuge, né? Cônjuge. Hoje falaremos das características desse amor especial que guiará nosso hogar. Irmãos e irmãs, iremos aprender uma grande semelhança entre o matrimônio e o amor que Deus tem por sua igreja, porque nós outros somos a igreja, somos a noiva de Cristo Jesus. Iremos aprender neste estudo. Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 30, assim está escrito: assim que como a igreja está sujeita a Cristo, assim também nas casadas lo estén a seus maridos em todo. Maridos, amad de vuestras mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ella, para santificarla, haciéndola purificado e em lavamento de água por la palavra, fim de apresentar-se-la a si mesmo, uma igreja gloriosa que não tivesse mancha, nem arruga, nem coisa semelhante, sino que fosse santa e sem mancha. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como a seus mesmos corpos. El que ama a sua mulher, a si mesmo se ama, porque nadie aborreceu jamás sua própria carne, sino que ela sustenta, la cuida, como também Cristo a la igreja, porque somos membros de seu corpo, de sua carne e de seus huesos. E agora nos demais slides que passaremos, aprenderemos o porquê. Então, vocês já pongam aí Efésios capítulo 5, já escrevam aí, quem tem sua pluma, escreva aí Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 30. Uma pareja divina, continuação, introdução. Sabemos que o propósito do matrimônio é reproduzir o modelo de Cristo Jesus e a igreja, que devemos amar a nossas esposas como Cristo amou a igreja, e que elas devem sujeitar-se a seus maridos como a igreja a Cristo. Devemos entender que o matrimônio foi estabelecido para glorificar a Deus, assim também como a igreja de Cristo Jesus nesta terra, como esta congregação e muitas outras congregações ao redor desta terra, deste planeta Terra, tem um único objetivo: alabar e glorificar a Deus. Por isso que não necessitamos pedir para Deus, para os irmãos, para muitos limosna, ou seja, irmão, por amor de Deus, dá glória a Deus. Irmão, por amor de Deus, aleluia. Irmão, não necessitamos, porque a Ele será dada toda a honra, toda a glória. A Bíblia diz: se não alabarmos a Deus, essas pedras, as pedras clamarão, alabarão a Deus. Então, se glorificar a Deus, alabar a Deus, é uma obrigação do cristianismo, pelo cristiano e da cristiana. Por quê? Porque os irmãos sabem, temos ángeles, arcanjos, querubins e serafins. Os querubins e os serafins, um deles, alabam a Deus dia e de noite, por os séculos dos séculos dos séculos dos séculos, eternamente.
¿no? Volam cobrindo su rostro, cobrindo sus pernas e volando. Glória a Deus, aleluia. Então alabar a Deus é entrar numa atmosfera espiritual com nosso Deus. Assim como em nosso leito, com nosso esposo com tua esposa, está um leito, a Bíblia diz que devemos acostar-se no leito sem mácula, não? Assim também, para não termos mácula como igreja escorrida de Deus, devemos alabar a nosso Deus, porque é nossa obrigação, porque Ele merece. Deus não necessita pedir limosna para nós outros. Muitas pessoas dizem: pastor, como que eu vou orar? Não sabe orar, não tem muitas palavras. Rodine disse: glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu já passei horas falando a mesma coisa, porque em certas situações de minha vida estava muito triste. Não tinha a palavra. Muitas vezes quando alguém acha alguma coisa contra nós outros, estamos tristes. O que se passa, irmãos? Não temos ganas de orar. Não temos, somos carne também, não? Então, qual é o conselho? Glória a Deus, aleluia. Tenha misericórdia de mim, Deus. Glória a Deus, aleluia. E o céu se abre. Deus vai dizer assim: ele está com problema, ela está com problema, mas mesmo assim, abra 3 palavras especiais. Glória a Deus, aleluia. O que os cegos disseram para Jesus? Hijo de Davi, tenha misericórdia de mim. Glória a Deus, aleluia. Glória envia para Deus, aleluia para Deus. Uma, tu reconhece a Deus. A outra, envia para Deus o que é obrigação de nós outros. E a outra, tenha misericórdia de mim. Significa que nós outros reconhecemos nossa condição de pecadores e que necessitamos pela grande misericórdia de Deus. Pero como é isso? Que classe de amor é esse e como adquiri-lo? Isso vamos aprender em todos os próximos slides. Pero como é isso? Que classe de amor é esse e como adquiri-lo? Que características tem? Como se assim lo tenho ou não? Iremos aprender se temos características de uma boa esposa de Cristo, de uma igreja de Cristo. De que maneira se expressa meu amor por Cristo? Nós outros somos a igreja de Cristo. Quais são as manifestações de esse hermoso amor? Vamos aprender 3 classes diferentes de amor. Também. Como Cristo ama a igreja e como a igreja se sujeita a Cristo. Desenvolve de tudo isso. Empezamos aqui. Continuamos. É o amor de Cristo por sua igreja. Primeiro, para santificá-la. A imagem que você deve ter de sua esposa é de uma santa. Você deve em todo momento apoiá-la em seu caminho a la santidade e não ser estorbo para ela ou ele. Estamos falando dos dois. Todo o que haga e diga deve facilitar sua búsqueda por de la santidade. Ame-la como a você mesmo. E ela disse este passagem que estudamos: quem ama a sua esposa se ama a si mesmo, por si dá sua própria vida, apresentando-se a si mesmo como uma igreja gloriosa, que não tivesse mancha, nem arruga, nem coisa semelhante, sino que fosse santa e sem mancha. Note que Deus insiste na santidade. Muitas vezes quando um esposo, pode a esposa ter o defeito que tem, porque todos nós temos defeito, a esposa tem, a esposa também tem. Muitas vezes nos ensinaram nos tempos, quando a esposa e o esposo mais fiéis. Mas mesmo que os tempos passem, o esposo mira para ela e diz: esposa, tu estás mais linda e bonita do que antes. Sempre, porque ele sempre vê sua esposa sem mancha, sem mácula, sem arruga. Para ele, ela é sua reina. Então, para nós outros como igreja, nosso noivo está sempre bonito, sempre hermoso, sempre maravilhoso. Amém? É isso? Por favor. Continuamos. É o amor de Cristo por sua igreja, havendo-la purificado em lavamento de água por la palavra. A palavra de Deus purifica o homem e a mulher de seu pecado, assim como a sangre de Jesus, que nos regalou uma redenção e vino a nós outros por graça, que significa favor imerecido. Não merecemos, mas Deus nos regala assim também. E Jeová dijo: encubriré yo a Abraão lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraão uma nação grande e fuerte, e habiendo de ser benditas em él todas as nações da terra.
Porque eu sei que mandará a sus hijos e a sua casa después de si, que guardem o caminho de Jeová. Miren, que guardem o caminho de Jeová, haciendo justiça e juízo, para que haga venir Jeová sobre Abraão lo que ha hablado acerca dele. Se diz que Deus é nosso principal testigo de quando caminhamos com Ele. Quando falamos no centro da vontade de Deus, Deus é nosso advogado. Deus faz defesa. Quando Satanás foi fazer acusação contra Job, Deus deu testemunho de Job, que Job era justo e temeroso de Deus nesta terra. Então, muitas pessoas podem falar: mira, Rosita, mira Nitsulai, irmã Lídia, irmã Nancy, irmã minha cunhada Lourdes, irmã Luz Maria, irmã Maria Isabel Galindo, irmã Ismael. Mira, tu hiciste tu passado, tu hiciste isso. Irmãos, o que devemos falar é o mesmo que Martim Lutero também disse. Isso sim, no passado foi isso, eu borrachei, eu abri grosserias, eu disse isso, aquilo. Mas que vamos falar para o diabo, ou para a pessoa que o diabo envia para falar contra nós outros. Eu sei, realmente fui. Mas a Bíblia diz que aquele que confessa seu pecado e se arrepende e abandona, alcançará a misericórdia de Deus, aventa nossos pecados em el mar de esquecimento, e jamais se olvida a misericórdia desse pecado. Então, se alguém está falando contra ti, de tu passado, mira, tu eras, eu era, mira isso, você não pode fazer a obra de Deus, você isso, quer aventar porqueria, sucidade em tu rosto, repreende em nome de Jesus, seja quem seja, mesmo pessoas próximas a ti, o diabo usando essa pessoa para que ponga você para baixo. Quem nos arriba para arriba é o Espírito Santo de Deus. Isso sim, isso é muitas coisas, das quais me arrependo muito, mas Deus me perdonou e sou liberta por a sangue de Jesus. Se você está falando de contra mim por mim passado, é porque a tua palavra não vem da parte de Deus, mas da parte do diabo, porque se o diabo é nosso acusador e nos acusa a ser acusações hasta el fim de los dias. El amor de Cristo por sua igreja. Primeiro, lá provê. O mesmo que falamos do matrimônio de uma pareja, de um esposo e uma esposa, também Deus também. Primeiro, lá sustenta, ela cuida, ela sana. Significa que quando servimos a nosso Deus, Deus nos sustenta, independente de onde estejamos, de como estamos e de quaisquer que sejam as coisas que estejamos passando, se é enfermidade, se é problemas em matrimônio, problemas em trabalho, não importa. A Bíblia diz que como nós outros temos uma comunhão com a igreja de nosso novio, Jesus Cristo, primeiro Ele sustenta a sua igreja. Assim como seu esposo sustenta a sua esposa, Jesus Cristo sustenta a sua igreja e lá cuida. Significa que toda palavra de contra ti, que Deus não pode te ajudar, que tu estás desgraciado, você vai morrer enfermo, se isso, se aquilo, são palavras do inferno, não têm poder nem parte contra a tua vida, são repreendidos e aventados ao inferno todas essas palavras em nome de Jesus, porque tu eres livre. E também Deus diz que lá sana. Lá sana, significa que Deus sustenta, não deixa ser falta comida, lá cuida, lá limpa, lá lava e lá sana. Significa que sustenta a sua hambre da palavra de Deus, lá cuida em situações difíceis, protegendo e lá sana de suas debilidades e enfermidades do corpo físico. Seu amor inclui a provisão necessária segundo suas riquezas em glória. Porque se alguno não provê para os suyos, e maiormente para os de sua casa, ha negado a fé. E é pior que um incrédulo. Isso diz em 1 Timóteo 5:8. Não resulta tentarmos fazer por os de fora de nossa casa, se propriamente por os de nossa casa não hacemos nada. Ou seja, nossa fé não é verdadeira, é uma fé falsa, não vem da parte de Deus. E se estamos fazendo isto, até o fim desta prédica, deste estúdio, estaremos orando e Deus nos cambiará de atitude quanto a isso. Prodigue-lhe toda classe de cuidados. Dê-lhe honor como a vaso mais frágil,
Aqui diz: vós outros maridos igualmente vivi com ela sabiamente, dando honor à mulher como a vaso mais frágil, e como a co-heredeiras de la graça e da vida, para que vossas orações não tenham estorbo. Significa que quando o esposo se enoja com sua esposa e vas a orar, mesmo assim a esposa também, as orações não chegam no céu. Não chegam, é bíblico. É um estorbo, as orações querem ser cerradas e é necessário do céu. Por isso devemos pedir perdão. Seja o esposo, seja a esposa, alguma coisa, alguma grosseria contra seu esposo, sua esposa, mesmo que em dia todo não se abram. Minha esposa, mesmo que não me entendas, mesmo que penses que está certa tu e errado sou eu, em verdade somos os dois errados, somos os dois berrichudos. Então, eu te perdono em nome de Jesus, porque quero chegar no céu. Se ela não te perdonar, haga tu parte. E se a esposa pedir perdão ao seu esposo, ele não te fizer caso, haga tu parte. Isso que não importa. Deus sabe a verdade que sabe dentro do coração. É isto que te justificará, não? O amor de Cristo por sua igreja, continua. O amor de Cristo é muito, quase infinito. És uno solo com ela, lá isso membro de seu corpo, de sua carne e de seus huesos. Sem unidade não há caso. Como que a igreja de Cristo está com um corpo só com Cristo? É como eu ensinei esse dia sobre a Páscoa. Quando Jesus Cristo participou com seus discípulos da Santa Cena, eles não tinham uma ideia que o verdadeiro Cordeiro Pascal era o próprio Jesus Cristo, que se moriria por nossos pecados. Então ele disse: tomar e beber de meu corpo e de minha sangue. Significa que somos parte, quando bebemos o sangue de Jesus Cristo, hacemos um recuerdo do sacrifício vicário na cruz del Calvário que Jesus Cristo hizo por nós outros. E quando comemos o pão, que significa, que simboliza a carne do Senhor Jesus Cristo, que Ele foi aplastado, azotado sua carne, pegado fortemente por nossos pecados, então, isso somos um corpo com Ele. Isto é uma das características da igreja. Por isso deixará o homem seu padre e a sua madre, se unirá a sua mulher, e os dois serão uma sola carne. Grande é este mistério, mas eu digo esto respeito de Cristo e de la igreja. Jesus Cristo saiu donde estava a aliança de Deus Padre para bajar nesta terra, sofrer, não por culpa dele, mas por culpa dos desgraçados movimentos do primeiro homem, né? Que traiu por si mesmo uma maldição, e por a primeira vez também maldição por la carne, na generação de Adão. Jesus Cristo, que veio a ser? Uma reconciliação, uma nova aliança. O homem não poderia cumprir os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos foram criados por o homem, não o homem por causa dos 10 mandamentos. Por quê? Porque o homem era muito duro, e eu penso que hoje não está diferente, está mais duro de coração do que antes. E a Bíblia diz que aquele que cumprir toda a lei e errar um só ponto, será culpável e réu de todos os outros mandamentos. Significa que nós outros não logramos cumprir toda a lei. Então, Jesus Cristo esse maldecido por a lei que pesava sobre o homem. Então, por isso saiu este grande peso nesta espalda. Este peso estava sobre a espalda dos judeus. Agora mira se este peso estivesse sobre nossas espaldas, que não somos judeus, que muitas vezes não guardamos o sábado, muitos aqui fazem outras coisas de contra a palavra de Deus. Não? Então, quando cumprimos a promessa da sangue da nova aliança com Cristo Jesus, Jesus Cristo comprou este preço na cruz do Calvário, o preço que se pesava sobre os escolhidos de Israel, como nós, os outros que somos gentiles, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Jeremias 13:11: porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, assim e se juntar a mim toda a casa de Israel e a toda a casa de Judá, disse Jeová, para que me fuessem por pueblo e por fama, por alabanza e por honra. Pero não escutaram. Significa que as diásporas entre os judeus e muitas coisas que se passaram foram porque no povo judeu da casa de Israel e da casa de Judá, não, através de erros, de desobediência a nosso Deus, não alabavam a Deus, não agradeciam a Deus pelo que Deus hizo por eles. Então, muitas vezes não eram reconhecidos como povo de Deus.
eram reconhecidos, mas eles mesmos hacían coisas que desviavam su caminho de Deus. Ou seja, não davam a Deus por fama, não alabavam a Deus com sua alabança de coração e não honravam a Deus. Ou seja, infelizmente honravam a los deuses falsos e vanos de los ímpios, a los demônios. E por isso Deus dava permisso para que eles fossem dispersos, espalhados por todo o mundo, como se ocorreu hasta também antes da fundação do novo Estado de Israel em 1948. E hasta hoje são perseguidos. E eu estava escutando esses dias um judeu contestando lá um pastor estadunidense sobre Jesus. Eles não creem que Jesus regressou, não creem. Eles creem no Messias que vendrá, mas a Bíblia diz que um dia eles reconhecerão o Cristo que já veio e regressará de pronto. E eles também clamam a Deus, e Deus livra o povo de Israel. E hoje em país de Israel já tem 1 milhão de judeus que já creem que Jesus Cristo já veio na primeira vez. 1 milhão hoje. Siga a regra de ouro: não haga nem diga nada que ao outro não lhe guste. Isso significa não só nós outros como pareja, como matrimônios, mas também a Deus, a Jesus Cristo, que é nosso novio. Muitas vezes estamos enojados. Deus, porque estou nesta vida desgraciada? Eu não sei o que se passa comigo, sou um pobre vivente. Irmãos, pobre é o diabo e todos seus companheiros. Nós outros somos ricos por graça e misericórdia. Por isso que Deus nos arregala um sopro de vida, bendecido, que temos o favor de Deus assim, todo dia. E quantos estão no hospital, como há 2 meses atrás eu vi um jovem de 20 anos assim, e horitas depois se morreu. É o amor de Cristo por sua igreja. Outro ponto importante: lhe dar segurança. Quando estamos caminhando com Deus, temos segurança. A segurança de nosso Deus não é como a segurança de nosso coche, nosso carro, que não pagamos, estamos temblando de medo que a polícia nos pare, que nos aplique uma multa, que nos cobre os olhos da cara, ou seja, uma multa muito grande, muito cara. Não, Deus dá uma segurança de verdade, uma segurança poderosa. Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces e seas valiente. Significa que os cobardes não heredarão o reino de Deus. Os que retrocederem não heredarão o reino de Deus. Retroceder nunca, rendir-se jamais. Podemos muitas vezes perder uma guerra, mas nunca jamais uma batalha. Não temas nem desmaies. Muitas vezes estamos, Deus, eu não me aguento mais, eu quero morrer, quero pôr minha cabeça no olho como um avestruz que me calga a tela de cabeça, que eu quero ficar a minha traseira para arriba e eu não quero nada. Irmão, eu já te disse para vocês, irmãos, e para outros irmãos: cristianito, pobrecito, chiquito, chiquita no reino de Deus não resulta. Somos filhos de um grande Deus. E quando confessamos a Deus nossas debilidades, nossas enfermidades, Deus pode nos ajudar. Irmão, mas tenho orado a Deus muito tempo e certas situações de minha vida não se arreglam. Irmão, é aquilo que minha esposa tem me ensinado. Há necessidade de uma liberação. Há necessidade de profundizarmos mais e encontrarmos a origem das situações. Não? Se eu estiver errado, minha cunhada me contesta aqui, porque minha cunhada é o clone de minha esposa. É uma privilegiada porque aprendeu antes de mim. Privilegiada. Porque o fato de Deus estará, não temas. Significa que os, como chama aqui? Medrosos, assim que abre aqui. Medrosos, Deus não quer. Deus quer valentes. Mesmo que muitas vezes, ai Deus, eu vou lutar, mas a espada está pesada. Mas vamos que Deus nos ajuda. Deus manda um anjo escudeiro em nossa frente para nos ajudar, para nos fortalecer. Não temas nem desmaies, porque Jeová tu Deus estará contigo. Mira, em donde quiera que vayas. Você vai ao super, Deus está contigo. Você vai ao trabalho, Deus está contigo. Você sai daqui deste país, vai para a Europa, ou para a Oceania, ou que vai para
para a África, o que vai para a Ásia, nos cinco continentes, Deus está contigo. Pastor, eu não vou para nenhum país, eu saio de minha sala, vou a minha cozinha. Deus também está contigo. Cercanito lejanos, Deus está contigo. Donde quiera que vayas, significa que as bendições de Deus nos alcançarão. Amém? Salmos capítulo 71, versículo 5. Porque tu, ó Senhor Jeová, eres minha esperança, seguridade minha desde minha juventude. Desde minha juventude significa duas coisas. Muitas pessoas conheceram a Deus quando eram jovencitos. Eu conheci a Deus com 10 anos. Mas muitas pessoas não conheceram a Deus tão jovem, conheceu já depois de alguma certa idade. Mas quando estamos em Cristo Jesus, a Bíblia diz que caminharemos rápidos, volaremos como as águias. Então somos jovens em Cristo Jesus, independente da nossa idade. Não, mira, Rosita, tem 38, parece que tem 18. Irmã Lídia também, tem 39. Às vezes se enoja com a Rosita porque tem um ano a mais, mas tem 17 também. A bendição somos jovens em Cristo. Aleluia. Levítico capítulo 25, versículo 18. Executar, pois, mis estatutos e guardar mis ordenanças. Ayer que não veio, ayer perdeu. Pastor, mas eu sou bautizado. Irmão, mesmo que seja bautizado, é importante que você aprenda o que aprendemos ayer sobre o batismo nas águas. Porque se você foi bautizado, pastor, eu fui bautizado, não estava em pecado, reconhece? Sim, reconosco. Só que eu quero que me diga o que tu aprendeu antes de ser bautizado. Se tu tomou uma classe forte, poderosa, um curso. Pastor, por acaso não. Então era bueno que aí tu estivesse aqui, mesmo que já esteja bautizado, para que aprenda a palavra de Deus. Aprender no reino de Deus nunca, jamais é demasiado para ti. Sempre aprender é melhor. Eu tenho que aprender muito, não sei nada. E aprendemos aí sobre ordenanças, sobre o batismo nas águas. O que nos diz a Bíblia sobre o batismo nas águas? E ponedlos por obra. E ponedlos por obra significa que para ouvirmos a palavra de Deus, Isso é para os pastores, não é comigo que está básico. Ponedlos por obra, trabalho. E habitareis em la terra seguros. Mira que a seguridade de Deus é a única companhia fiável. Confiável é a companhia seguradora do céu. Esta não cambia nada. Esta não tem letras chiquititas que tem que pôr uma gran lente assim. A linha o quê? Cláusula o quê? Diz assim: se tu te pegar alguém, não receberás tu seguro. Eu estou com forreira dele. Eu firmo. Deus não engana nada. Deus é poderoso, cumpre suas promessas. E diz aqui que habitaremos na terra seguros. E na terra dará su fruto, e comereis hasta saciado. Significa que o servo e a serva de Deus pode passar dificuldades, mas Deus não hace faltar el pano. Por isso está dizendo, quando oramos o Padre Nosso, a única oração que Jesus Cristo nos ensinou. Coma, e habitareis em ela com seguridade. Mira que coisa bonita, que coisa hermosa, né? Aqui diz que abrimos inseguro, e aqui Deus habla novamente inseguridade. Inseguridade. Deus reitera, abre novamente, diz assim: não escutou bem? Eu vou dizer, está seguro em minhas manos, não tem erro. Mas o desarrollo, continuando, o amor de Cristo por sua igreja. Irmãos, estamos no mundo ainda, não para de venir slides. Mira como grande é o amor de Deus, não? O amor de Cristo por sua igreja é sua plenitude. Deus someteu todas as coisas ao domínio de Cristo e lo dio como cabeça de toda a igreja. Esta que é seu corpo é a plenitude de aquele que lo llena todo por completo. Significa que a pseudo, o que se diz felicidade do mundo, não nos llena por completo, porque ao mesmo tempo que pensamos que estamos llenos, estamos vazios, estamos tristes, não? Efésios capítulo 1, versículo 23. Outro ponto: a igreja é muito diferente a Cristo, pero Ele la ama com todo su coração. Nós, como igreja de Jesus Cristo, temos muitas debilidades, muitas fraquezas. Muitas vezes estamos floreando em muita coisa, muitas vezes estamos orando pouco, muitas vezes estamos ayunando pouco ou quase nada.
Deus sabe nossas debilidades, mas Deus está com as mãos abertas para nos ajudar, para respaldar nosso esforço delante de Ele, para tentarmos fazer algo útil na obra dele, porque assim Jesucristo nos chamou. A igreja é muito diferente a Cristo. Não aspira que seu cônjuge seja igual a vocês, sino todo lo contrário. Haga inventário de suas diferenças e use-las para ser uma pareja invencível. O que são os diferentes de Deus? De Jesus? Muito. Eu me enojo, Jesus não se enojou. Eu me airo, Jesus não se airou. Eu sou filho de Dona Maria, de Dona Susanita Alto, sim. Jesus Cristo é filho de Deus. Temos muitas diferenças, não? E mesmo assim Deus nos ama. Como Deus é maravilhoso, não? E assim, conhecendo de como agradar a nosso Deus, seremos uma pareja com Deus invencível. Outro ponto, lá prospera assim como prospera sua alma. E a vocês conhecem este versículo em terceira de Juan, capítulo 1, versículo 12, que diz: amado, eu desejo que tu seas prosperado em todas as coisas. Esse é o servo de Deus profetizando a bendição. E que tenha saúde, assim como prospera a tua alma. Quando a Bíblia diz prospera a tua alma, significa o que é a alma? Nós estamos em corpo, alma e espírito. Espírito é o fôlego de vida que regressa a Deus que nos deu, nos regalou. Alma é estado de consciência e corpo, regressar ao polvo, de onde saiu. Estado de consciência significa prospera, significa a nível espiritual estaremos bendecidos, e a nível material Deus nos dará o suficiente para que tenhamos paz. Muitas vezes Deus não regala muita finança para muita gente para que não se desvie. Mira, tem tanto crente que é rico e eu sou um pobre desgraciado. Não, irmão, é que Ele está preparado para ter o que tu queres. Muitas vezes nós outros, se tornarmos igual ou mais, poderemos nos desviar. Então, se eu penso que Deus mide a medida para cada pessoa, se nós outros cambiarmos atitudes, cambiarmos formas de viver, Deus aí põe mais. E o pastor, que você me diz de pessoas que não conhecem a Cristo e são ricas? O que a Bíblia diz: onde está seu dinheiro, ali está seu coração. A Bíblia diz que não devemos nos preocupar em amontonar riquezas nesta terra, onde o ladrão rouba e também as coisas são que se la polilla se echa a perder. Sim. Assim. Amém? Por favor. Meu horário está passando, e está muito bonito, está muito rico esse estudo. Sim. Deus sua vida por ela, ela amor de Cristo por sua igreja. Continuando, Deus sua vida por ela, ela ama sem condições, ela amor é incondicional. Muitas vezes a esposa está bem, diz eu te amo, eu te quero. No primeiro problema, te odio, quero uma vingança contra ti, quero o divórcio amanhã mesmo. Mas que amor é este? Ou estão como dizem em Brasil, estão se pegando e se besando, amanhã já querem seu divórcio, outro dia estão bem. Então, com Deus também, muitas vezes, temos que pensar nisso. O amor é incondicional. Pastor, mas eu sofro situações com minha pareja. Irmãos, temos que orar. Temos que orar. Há situações o que Deus uniu, o homem não separe. Eu vou muito por isso personalmente, o que Deus uniu. Que Deus uniu. Quando Deus uniu a você, orou? Não, ele era muito guapo, parecia um pão de super. Irmãos, todo o pão de super tem uma validade, não? Entre dias, 15 dias depois da validade que você passa, que color que era seu pão? Negro. Significa, irmãos, sem lama. Sim, é que muitas vezes não oramos a Deus e depois pagamos o que? Uma consequência. E a consequência é terrível, porque nos quita a paz, quita a nossa espiritualidade, nos põe desgraçadamente enfermos psicologicamente e fisicamente. Então, aí nessa situação temos duas situações. Pedimos a Deus que nos aguentemos até o fim. E se Deus, Senhor, está difícil, me ajuda, Senhor. Eu não logro sair dessa situação. Senhor, se for de tua parte, converte, meu Pai. Se não for de tua parte, Senhor, haga alguma coisa, todos, manos, que não conta de homens, manos. Porque nós outros, irmãos, como seres humanos, somos vingativos.
Si una persona nos